Nesse vídeo a gente vai tratar do poder familiar relacionado à alienação parental. Sabendo que o poder familiar, na verdade, é a autoridade dos pais sobre os filhos nesse contexto da relação paterno-filial. Então, nessa relação aí, o pai precisa de fazer o quê? Não só o pai, o guardião, o tutor também. Ele vai fazer o quê? Promover uma evolução saudável do filho, cercado pela educação, pela família, pelas relações sociais, o aprendizado laborativo é muito importante e o desenvolvimento moral, psicológico, certo? O seguir regras, obedecer regras, tudo isso é desenvolvido dentro do poder familiar. O pai e a mãe não têm só o dever de sustento ou de assistência aos filhos, mas também essa evolução saudável. E é nesse contexto da evolução saudável que entra a alienação parental. A alienação parental, ela desestabilizaria essa condição de sanidade que o filho precisaria crescer. Porque, na verdade, o pai acaba falseando, a mãe falseando a verdade dos fatos, para afastar o filho do convívio familiar do outro, certo? E essas restrições aí que acabam sendo geradas vão prejudicar a relação paterno-filial, materno-filial, avoengo-filial. Então essas relações precisam de ter o quê? De ter um condicionamento psicológico melhor, porque a alienação parental, ela decorreu da psicologia e avançou sobre o direito, não é? Porque houve uma alteração de percepção mental da criança, do adolescente, que foi influenciada por um dos pais ou os avós. Então é preciso conjugar isso daí. Na complexidade da evolução do poder familiar, a gente precisa de ter estabilidade. Essa estabilidade é que vai conduzir o quê? Que vai conduzir a evolução saudável dessa criança, desse adolescente. A chamada estabilidade emocional com relação ao outro cônjuge, sobre aquela pessoa que exercia autoridade sobre ele. Então tudo isso daí vai contribuir para esse poder paterno-filial. Então, numa faceta abusiva do exercício do direito, um dos pais pode atuar para a obtenção de objetivos ilícitos, qual seja o de impedir a convivência parcial ou causar o rompimento do exercício do poder familiar dentro daquela conjugalidade do pai e da mãe, certo? Então, para afastar o filho da visitação, um dos pais pode fazer o quê? Fornecer negativamente as qualidades ou as informações sobre o outro, sendo essas inverdades, mesmo a instituição de intrigas, certo? Ou fatos que não ocorreram. Então os pais acabam gerando isso daí, promovendo esse cenário que para o filho é prejudicial, não é? Então, nesse contexto, as crianças ou os adolescentes constituem as maiores vítimas, são as partes que mais sofrem por terem suas relações com os pais até mesmo interrompidas, certo? Até mesmo interrompidas por conta de inverdades, não é? Na verdade, a gente fala que esses dados são pervertidos, eles não refletem a realidade, certo? E depois, ele não tem como atestar a veracidade, foi decorrente das declarações de só um dos cônjuges. Então isso daí acaba complicando mais a situação, certo? Na contradição, então, de sentimentos vivenciados pelos filhos, que respeita a autoridade do pai dentro do poder, da mãe dentro do poder familiar, ele vê o quê? Que ocorre uma anulação do poder familiar
por completo quando surge o quê? A alienação parental e às vezes a judicialização disso daí, certo? A relação dá sinais de instabilidade e pode até chegar ao rompimento do vínculo afetivo. Então o poder familiar acaba dependendo dessa estabilidade psicológica, porque pode levar ao seu fim. Quando há acusações equivocadas, leva isso para juízo, a interpretação em juízo, e às vezes as psicólogas acabam falhando nos seus pareceres e acabam trazendo fatos que não são verdadeiros e atestam fatos que são inverdadeiros. E isso daí tudo em prejuízo do poder familiar. Então é preciso consolidar isso daí para não deixar chegar esse rompimento do vínculo afetivo entre pai e filho. Olhe só no final aqui que nós estamos tratando, como pode o poder familiar, essa autoridade do pai, zerar, chegar na estaca zero por conta dessas atribuições negativas, essas perseguições, essa cultura do ódio de um para com o outro, na maioria das vezes quando acaba o relacionamento. Acabou o relacionamento, continua a amizade, continuem reunidos em torno dos filhos para a sua criação dentro do poder familiar saudável. Porque fora disso daí, nós teremos um contexto muito complicado. É claro que existem graus de alienação parental. O simples dizer a casa do papai é melhor, tem videogame, tem comida à vontade, tem isso, tem aquilo, quer dizer, proporciona um conforto muito maior para o filho. E às vezes o outro cônjuge, o cônjuge acaba compensando isso daí com o afeto. Eu já tive casos que isso acabou sendo compensado com afeto. Entre o bem-estar e o afeto, a criança se manteve fiel ao afeto, certo? Porque essa tendência de agradar o filho e deixar de criar ele por conta do perigo do falseamento do outro cônjuge, o não querer desagradar ali aquela situação de rompimento do vínculo conjugal e o seu reflexo nos filhos, acaba um dos pais procurando o quê? Diminuir aquela autoridade, aquela tenacidade que ele atuava, certo? Precisando o outro tomar as rédeas então da situação e conduzir esse filho a uma estabilidade emocional. A gente então com isso daqui acaba falando sobre essa relação difícil do poder familiar com a alienação parental, sendo que a alienação parental pode até extinguir, levar o poder familiar ao seu fim, e até com a judicialização, o juiz vai e impõe que não haverá mais direito de visitação e impõe várias medidas ao pai, principalmente se não tem prova dos abusos do que aconteceu, certo? E aí complica tudo, porque a perícia pode falhar também, e aí teremos toda essa relação destruída. Então, por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.